Saudações, senhores alunos e senhoras alunas. Nesta videoaula de hoje, a gente vai continuar estudando geometria e hoje, especialmente, vamos falar do losango. Senhores, espero que os senhores gostem dessa videoaula, que curtam essa videoaula. Senhores, se inscrevam no nosso canal. Isso vai incentivar o crescimento do nosso canal, o que vai beneficiar todos vocês com boas e novas videoaulas. Não esqueçam, senhores, de dar um cliquezinho no sininho para os senhores receberem notificações de novas aulas a serem postadas. Espero que os senhores tenham uma boa aula. Vejamos, senhores, o losango, ele é uma figura que tem os quatro lados congruentes. Possui duas diagonais. E essas diagonais dividem os ângulos em dois ângulos iguais. Eles são bissetrizes. As diagonais são bissetrizes. Bissetriz é a reta que divide um ângulo em dois ângulos iguais. O ângulo beta é sempre igual ao lado oposto do ângulo beta. O ângulo teta também é sempre igual ao do lado oposto. As diagonais são sempre perpendiculares entre si. Ou seja, senhores, elas fazem entre elas, as duas diagonais, um ângulo de 90 graus. Por isso que são perpendiculares, ok? Não esqueçam, existem duas diagonais, uma que é a diagonal maior e a outra que é a diagonal menor. A diagonal menor, ela divide o ângulo que é menor que 90 graus, que é o ângulo beta, no caso do nosso desenho, certo? E ela é o ângulo chamado de ângulo agudo, menor que 90. E ela possui também o ângulo obtuso, que é maior que 90, que é o ângulo θ. Ok, senhores? Agora, senhores, prestem bem atenção às três propriedades. Os quatro lados são congruentes, as diagonais são bissetrizes de seu vértice, as diagonais são perpendiculares entre si. Então, são informações interessantes. Não se esqueçam. Vejamos agora, senhores, como calcular a área do losango. Vocês lembram que a área do quadrado, que possui quatro lados, é lado vezes lado. O retângulo também é lado vezes lado. A do losango, ele tem duas diagonais, uma maior e a outra menor. Uma está de verde ali, a outra está de rosa. Então, coloquei na fórmula da mesma forma. A área do losango é a diagonal maior multiplicado pela diagonal menor dividido por 2, simples assim. Ok, senhores? Agora, senhores, também os senhores podem observar bem que ali tem quatro triângulos congruentes, né? Se os senhores analisarem bem, poderia somar a área dos quatro triângulos. Se os senhores somarem a área daqueles quatro triângulos, os senhores vão chegar nessa mesma forma, ok? Então vejamos agora, senhores, um exercício onde a gente aplica esse tipo de fórmula e raciocínio. O losango acima possui lado medindo 6 centímetros e seu ângulo agudo mede 60 graus. Determine a sua área. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar, senhores, são as informações que o problema nos deu. Ele me falou que o losango possui um lado medindo 6 centímetros. Então, como os quatro lados são congruentes, coloquei lá os 6 centímetros. Está lá 6 de vermelho. Agora, o seu ângulo agudo mede 60 graus. Qual que é o ângulo agudo? É ali onde está de verde. Que o outro ângulo não é agudo, ele é obtuso. Ele é maior que 90 e aquilo é menor que 90. Então, senhores, o que a gente faz? A gente pega e
observa a primeira propriedade, que o ângulo, a bissetriz divide o ângulo ao meio. Se o ângulo ali vale 60 graus, quando eu tracei a bissetriz, dividiu, ficou 30 graus de um lado e 30 graus do outro. Observei, legal isso aí. Agora, nós sabemos que as duas diagonais, a diagonal maior e a menor, são perpendiculares. Aquele sinal que está ali, de um tracinho com um pauzinho na vertical, um na horizontal, significa que aquilo é perpendicular. É o símbolo de perpendicularidade. Então, falou, D e Dzinho são perpendiculares. Então, nós sabemos que ali tem 90 graus. Aí, dali surgiu, senhores, o triângulo que eu desenhei à direita, onde tem uma hipotenusa que vale 6, o X, que é a altura do triângulo que eu não sei, e a base, que é verde. Que se eu conseguir achar a área do triângulo, a área do losango é 4 triângulos desses, lá não tem 4 triângulozinhos? Eles são todos semelhantes também. Então, já sei que o ângulo é 30. A hipotenusa é 6 e x eu preciso saber, porque se eu conseguir saber o valor de x, eu calculo a área do triângulo e automaticamente eu vou calcular a área do losango. Olha lá, seno de 30 é igual a x sobre 6. Ou seja, o seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30, senhores, vale meio. É igual a x sobre 6. Fazendo as continhas, eu tenho 2 vezes x, 2x, 2x igual a 6. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, ou seja, dividir os dois lados pelo mesmo valor. 2x por 2 dá x, 6 por 2 dá 3. Então, x é 3 centímetros. Vocês lembram? Quando eu dei aula de equações de primeiro grau, eu falei, a igualdade, tudo que eu fizer do lado direito, se eu fizer a mesma coisa do lado esquerdo, não altera. Ali eu dividi todos os membros por 2, por x igual a 3 centímetros. Se x é igual a 3 centímetros, eu vou chamar a base do triângulo de y. É aquela metade da diagonal verde. É daquela na metade, que ali são simétricos, né? Então, eu sei que 6 ao quadrado, que é o valor da hipotenusa, é igual à soma do quadrado do cateto, dos catetos, no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Então, 6 ao quadrado é 3 ao quadrado, que é o valor de x que eu acabei de encontrar, mais y, que é a parte verde, que é o outro cateto, que eu preciso saber. 6 ao quadrado é 36, que é igual a 3 ao quadrado, 9, mais y ao quadrado. Então, y ao quadrado é 36 menos 9, continuando ali do outro lado de azul. 36 menos 9 dá 27. Y ao quadrado igual a 27, então y, extraindo a raiz dos dois membros, y é igual a 27. Se eu fatorar o 27 e simplificar, y vai ser 3 raiz de 3 centímetros. Simples assim. Agora que eu já sei o valor de y, correto, senhores? A área do triângulo não é base vezes altura dividido por 2? É, não é isso. Então, a área do triângulo é a base, que é com a 3 raiz de 3, tá ali de amarelo, vezes 3 sobre 2. Por que eu multipliquei por 4, senhores? A área do triângulo é 3, que multiplica a raiz de 3, né? L, raiz de 3 sobre 2, né? Base vezes altura dividido por 2, como um lado, que é a base, é 3 raiz de 3, vezes 3, que é o outro lado, que é o x, dividido por 2. Multipliquei por 4, sabe por quê, senhores? Aquela área tem 4 triângulos. Eu preciso saber a área do losango. O losango é 4 triângulos, por isso que está multiplicado por 4 ali. Fazendo as continhas, simplificando 4 por 2, ficou 2 vezes 3, raiz de 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. A área daquele losango é 18, que multiplica a raiz de 3 centímetros quadrados.
Senhores, expliquei todos os passos desse exercício, detalhe por detalhe. Agora, os senhores façam um favor para os senhores aprenderem. Escrevam esse exercício no caderno, repitam ele quantas vezes necessário for até os senhores compreenderem. Cai muito tipo de exercício desse em prova do Enem e de concurso, ok? Repitam, repitam até os senhores entenderem bem que a explicação está aí e ela não vai se perder, vai ficar o tempo todo às suas disposições. Vejamos mais algum exercício? Senhores, no losango, a soma dos ângulos obtusos é o dobro da soma dos ângulos agudos. Se a diagonal menor do losango mede 12 centímetros, determine o seu perímetro e a sua área. Tudo bem, esse problema parece ser complicado e não é. Então, todas as informações que ele passou ali, eu fiz. Eu peguei o desenho, ele falou que a soma dos ângulos obtusos é o dobro da soma dos ângulos agudos. Agudo é o beta, obtuso é o teta. Obtuso, o teta, não, obtuso é maior que 90, agudo menor que 90. Então, a gente já sabe que ali na diagonal maior é que estão os ângulos agudos. E ele falou, olha só o que o cara falou lá, a soma dos ângulos obtusos. Obtuso é o teta. A soma dele, né, teta mais teta, 2 teta, é igual ao dobro dos ângulos agudos. Os ângulos agudos não é 2 beta, o dobro dele, quanto que é? 4 beta. Então ele informou, senhores, que 2 teta é igual a 4 beta. Simplificando todos ali por 2, nós temos a informação fundamental. Teta é igual a 2 beta. Muito bem. Nós sabemos que teta mais beta dá 180 graus, porque são suplementares. Certo, senhores? Se são suplementares, teta mais beta é 180. No lugar de teta, teta não vale 2 beta, eu vou escrever 2 beta e eu fiz isso lá. Beta mais 2 beta é 180. 1 beta mais 2 beta dá 3 beta igual a 180. Beta é 180 dividido por 3. Beta é 60 graus. Se beta é 60 graus, eu posso separar mais um triângulozinho ali, igual do exercício anterior. Se ele vale 60, a bissetriz dividiu o ângulo no meio, eu tenho um triângulo com 30 graus. A hipotenusa é A, que é o que não sei. Eu preciso descobrir quanto que vale para achar a área, que é o que foi pedido. E o outro lado, eu já sei que é 6, porque ele falou que a diagonal menor vale 12. Se ela vale 12, ali está lá na metade, a altura ali vale 6, está até de rosa lá, que é a metade ali daquela diagonal menor. Descoberto o triângulo, eu já tenho informação. Seno de 30 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de 30 é 6 dividido por A. Seno de 30, senhores, ali a setinha está nos mostrando, está escrito ali logo debaixo do losango, desenho do losango. Seno de 30 é meio, é igual a 6 sobre A. A vezes 1 é A, 6 vezes 2, 12. A é igual a 12. E ele pediu para a gente calcular o perímetro, né? Se A é 12, A é o lado do losango. O perímetro é 4 vezes lá, né? A mais A mais A, 4A. 4 vezes 12 é igual a 48 centímetros. Tranquilo até agora. Parece que foi tudo bem claro, tudo bem explicado. Agora, senhor, a gente vai calcular a área, né? A área do losango, a gente tem que observar o seguinte. Se o A é 12, 12 de cá, 12 de lá, e a diagonal menor também é 12, nós estamos diante de um triângulo equilátero. Os 3 lados são iguais, os ângulos são iguais. O problema nos informou que a diagonal vale 12, menor, a parte rosa. Nós achamos aqui que os outros lados também valem 12. A é igual a 12. Triângulo equilátero. E a fórmula para calcular a área do triângulo equilátero nós já temos. A área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se nós já sabemos que L vale 12, que é o A, no lugar dele a gente coloca 12. 12 ao quadrado sobre 4 raiz de 3. 12 ao quadrado dá 144, que a setinha mostrou que a gente subiu para lá.
144 dividido por 4 dá 36 raiz cúbica. Não, 33 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Agora, isso nós calculamos de um triângulo. A área não é do losango, que é 2 triângulos, basta multiplicar por 2, 36 multiplicado por 2, a área é 72 raiz de 3 centímetros quadrados. Simples assim. Descobri uma área de um triângulo, o losango são 2 triângulos, multiplicamos por 2. Só os senhores repetir a explicação, repetir o exercício passo a passo, que os senhores vão resolver esse problema facinho. Repito, porque é típico do problema que cai em concurso e também no Enem. Ok, senhores? Vejamos agora um outro exercício que vai nos lembrar a semelhança de triângulos, senhores. AB é igual a 8, BC é igual a 12. BFDE é um losango escrito no triângulo ABC. Determina a medida do lado do losango. Aí eu coloquei ali as pessoas pensando ali até para poder nos ajudar a resolver os exercícios. Aí a gente começou a pensar. Então, qual a informação que o problema eu coloquei de vermelho? Sendo BFDE losango, observar que BE é paralelo a DF. E é mesmo, olha ali, se ele é um losango, a parte que está lá de BE e FD pertence ao losango, são paralelos. Se são paralelos, AB e DF também são paralelas. É uma informação e observação interessante. Temos, então, senhor, 2 triângulos semelhantes. Porque são paralelos àquelas retas, nos mostrou que o triângulo ABC e o triângulo FDC são semelhantes. Se são semelhantes, a gente pode usar a semelhança de triângulos para calcular esse lado DF, e aí a gente vai saber o lado do losango. Agora basta a gente identificar quais são os lados homólogos, né? O que corresponde, quem corresponde a quem na semelhança do triângulo. A gente vai descobrir isso aqui de uma forma interessante. Então vamos resolver o exercício, o raciocínio nós já temos, agora a gente vai buscar a solução aplicando esses 3 pensamentos aí. Olha lá, olha, nós sabemos que aquele lado todo ele informou vale 12, que é o BC. Aquele outro lado da parte de baixo vale 8. Como eu não sei o valor do lado do losango, eu vou dizer que o lado dele vai X. Então, eu coloquei nos 4 lados ali o X. Aí deu para identificar que no triângulo maior, aquela parte FC é o 12 total, que é do triângulo grande, menos X. E a base também é 8 e a parte do losango vale X. Observei. Eu já sei que esses triângulos são exatamente semelhantes. Separei o triângulo menor. Está ali F, D, X, né? E a outra parte 12 menos X. Para a gente não confundir, não misturar. Aí o que eu posso dizer, senhores? Do triângulo maior, eu posso dizer que 8 está para X. Certo, senhores? O 8, que é o lado todo da base dele, está para aquela parte pequena do losango, que é X. Da mesma forma que eu posso dizer que a parte maior do triângulo grande BC, que é 12, está pela parte menor, que é 12 menos X. Ok, senhores? Então, a base do triângulo maior está para a base do triângulo menor. O 8 está para X. A B está para DF. Assim como o BC, que é 12, está para o FC, 12 menos X. Acho que deu para os senhores enxergarem bem, que ficou bem destacado isso aí. Agora, senhores, é só fazer continha. 8 que multiplica 12 menos X é igual a 12X. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, popularmente, multiplicamos cruzados. 8. Eu simplifiquei todos os dois por 4. Dá para dividir por 4 lá, para ficar mais fácil a conta.
8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3. Agora eu faço a multiplicação. 12 vezes 2 dá 24, menos 2 vezes menos x dá menos 2x, igual a 3x. O menos 2x foi para lá somando, ficou 5x igual a 24, x é igual a 24 quintos. É o valor do lado dos losangos que o examinador nos pediu. Espero que os senhores tenham gostado, curtam essa aula, compartilhem também, senhores, para ajudar o canal a crescer, se inscrevam no canal e que tenham uma doce e feliz sorte.